vamos trazer o nosso querido Fernando Brito aqui para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Fernando Brito, seja bem-vindo, sempre um prazer, uma honra recebê-lo aqui no 11 News. A gente pode começar por onde você quiser, porque às vezes eu deixo uma nota para você e você me traz outra. Tudo bom com o senhor, Fernando Brito? Eu fico espantado com a torpeza, né, com que as notícias são dadas. Há muito pouco destaque, por exemplo, nessa questão do imposto de renda cobrado sobre o salário dos pastores e ministros evangélicos das várias confissões, não são só os evangélicos, né? Porque ninguém diz que essa medida tinha sido autorizada apenas no final do ano passado, no apagar das luzes do ano retrasado, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, porque sempre foi assim. Tá? Nós tivemos privilégios fiscais até os anos 60, 70, no imposto de renda, que eram dados a várias categorias. Por exemplo, a nossa, dos jornalistas. Você sabia que o jornalista não pagava imposto de renda sobre seus salários até os anos 70? Sabia. Não sabia. Nem jornalistas, nem professores, né? O que parece ser, pelo menos no caso dos professores, uma medida mais até justa, né, do que em relação aos pastores. Não é imposto das igrejas, não é imposto sobre obras evangélicas, não é imposto sobre obras sociais desenvolvidas pela esquerda, é imposto sobre a remuneração pessoal. E é só pensar no que significaria manter essa isenção, né, para você identificar que poderia se abrir, inclusive, a porta para uma imensa evasão de impostos, uma imensa evasão de tributos, até porque não havia limitação nesses valores. Né? O que nós temos que tratar, né, é de levar adiante a promessa do Lula, que é mais do que justa, de isentar de imposto de renda todos aqueles que ganham até R$5.000 por mês, que já caminhou um pouco nesse ano e talvez caminhe um pouco, apesar das dificuldades fiscais, em 2024. Então, essa notícia ela é dada de uma maneira tão torcida, né, que parece realmente que o Lula está comprando briga, para usar a expressão que os jornais usaram, com os evangélicos. Não está comprando briga. Não está comprando briga. Está simplesmente colocando em execução o que a lei já previa e que foi deformado no governo Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro que volta às telas hoje, né, com essa operação de busca e apreensão em cima do deputado Carlos Jordi. É uma pessoa com quem eu me desobrigo de fazer considerações, tamanha selvageria, porque ele é conhecido nos seus pronunciamentos, nas suas intervenções nas redes sociais. É, de fato, um bolsonarista hard. Né? E era muito, muito estranhável que até agora não se tivesse tomado uma providência em relação a mais do que certa participação dele na organização e na execução dos atos de 8 de janeiro. Então, Jordi continua se fazendo de vítima, disse que foi acordado com fuzis apontados contra a sua cabeça, né? E a gente sabe que não é assim. Aliás, né, essa mesma gente se regozijava com a brutalidade de operações policiais, nem tanta, mas alguma brutalidade, há poucos anos atrás, com figuras como aquela do japonês da Federal. Né? O negócio era prender e conduzir o suspeito. Agora não. Agora uma simples medida de busca e apreensão, sem restrições à liberdade do deputado, sem violação do seu mandato parlamentar e um passo necessário para que logo se desminta o que ele vem dizendo, que não teve participação. Porque as informações que vêm da Polícia Federal é de que há dezenas de mensagens onde ele não só articula, como estimula e coordena os atos de 8 de janeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o noticiário, porque ele, de fato, né, distorcido, ele não só alimenta distorções nos nossos opositores, como também até entre nós, porque nós passamos a vibrar com a possibilidade de que métodos brutais, absurdos, como os que foram usados, que são usados pela extrema-direita, passem a servir ao nosso lado. Eles nunca servem. O autoritarismo nunca serve aos setores democráticos, aqueles que querem o progresso da população.
na vida pessoal. Deixa eu concordar contigo sobre essa notícia, a maneira com que ela foi dada, né, do fim da isenção dos pastores, porque foi uma medida do TCU que o governo cumpriu. Nada mais do que isso, quer dizer, e isso não é... Ela não é uma medida do TCU, ela é uma determinação do TCU para que se regrida a posição anterior. Ele já era cobrado, Conde. Não é uma inovação. Sim. Não é uma inovação. Simplesmente, no final do ano passado, um ato da Receita Federal decretou, como dizem os juristas, esponte suga pela sua própria vontade, a isenção fiscal da remuneração dos pastores. Né? Porque o imposto, ele é sobre salário e é também sobre outras figuras, palavras estranhas, né? Mas que servem para designar, como essas que são as prebendas. Prebendas são essas remunerações dadas a religiosos, né? e que estavam, e agora voltaram a estar, entre os rendimentos tributáveis. Conde, tecnicamente, você paga imposto até sobre doação. E não é pouco, Não, é igual ao imposto de renda comum. Eu posso dizer, assim, até porque nesse caso da doação, ele cabe ao doador. Por isso que os sites, por exemplo, como os nossos, que recebem contribuições, etc. e tal, eles acabam ficando isentos de contribuir sobre o que é doado. Mas o doador, em tese, está sujeito a essa cobrança. Não acontece porque é R$1, R$2, R$3, R$5. Mas eu duvido que a remuneração dos pastores se situe na mesma ordem. Deixa eu te contar rapidamente um episódio que ocorreu com o Raduan Nassar, o escritor Raduan Nassar. Ele doou uma área imensa, né, para fazer uma universidade para uma extensão da Universidade Federal de São Carlos, né, e que eles fizeram ali um campus. Isso foi na época do governo Dilma. Ele teve que pagar R$500 mil de imposto para poder doar. Ele até, na época, pediu para ser liberado desse pagamento, mas Dilma Rousseff não autorizou. Não pode autorizar, porque está na lei. Não está na lei, entendeu? Embora eu acho até que deveriam ser abertas essas exceções, né? Como existe, aliás, em relação às rendas e aos ganhos das entidades religiosas. Perfeitamente. Ô, Fernando Brito, deixa eu trazer aqui mais alguns dados. Eu queria falar mais algumas cifras aqui sobre o deputado Jordi, que você, inclusive, diz que não vale a pena dizer da origem desse deputado, mas no sentido de que a resposta do governo, da Polícia Federal, aos atentados ali de 8 de janeiro tem sido criticada pela esquerda, em alguns, querendo ver punições a militares e tudo mais, mas o governo está trabalhando. Eu conversei com o Boaventura Souza Santos, que assiste tudo isso um pouco de fora, e ele disse que a posição brasileira chama a atenção pela fibra nesse processo. Como é que você encara e percebe a reação do governo com relação a isso? Olha, reações de governo são sempre muito complicadas, Conde, porque, como a gente viu nessa questão, por exemplo, da remuneração dos pastores, nós funcionamos no Brasil, né, na base de que, em relação ao governo, existe uma espécie daquela emenda Miranda que a gente vê nos filmes policiais norte-americanos. Tudo que você fizer ou disser poderá e será usado contra você. Né? O governo tem essa dificuldade. Existe um clima de má vontade, né, muito grande com as iniciativas de governo. Tanto é que você vê que ninguém se preocupa em negar, né, em esclarecer a população sobre a necessária vinculação entre a supressão de vantagens e privilégios fiscais e a tão cantada e aplaudida meta de déficit zero. Como é que você vai chegar ao déficit zero, vai chegar perto dele, né, se você não corrige, né, essas distorções inacreditáveis, feitas muitas vezes até com boa fé, né?
Por exemplo, esse exemplo da desoneração da folha. Esse exemplo da desoneração da folha, minha avó, né, classificaria como um episódio que demonstrava a verdade daquele velho ditado que você dá a mão, querem logo o braço. O que aconteceu aí? A Dilma, movida das melhores intenções e tomada das piores ilusões, achou que podia colocar em prática um método que não é inédito no mundo, né, de cobrar a contribuição previdenciária das empresas, de algumas empresas, de alguns setores, né, pela folha de pagamento e não, perdão, e pelo faturamento e não pela folha de pagamento. Então ela adotou essa medida em relação a 5 setores. Quando essa medida foi para a Câmara, ainda na malsinada gestão Eduardo Cunha, virou uma festa. Inclui mais um, inclui mais um, inclui mais um, inclui mais um, rebaixa a alíquota de contribuição sobre o faturamento e, final de contas, isso virou uma festa que envolveu 17 setores e cerca de 9 milhões de trabalhadores. Tá? Qual é a vantagem que o trabalhador tem nisso? Alegadamente, a manutenção do seu emprego, porque, graças a isso, as empresas podem empregar e não demitir. Tá? Só que as empresas têm que empregar para ganhar. Se não empregarem, não faturam. E esses 9 milhões de trabalhadores deixaram de ter a contribuição patronal recolhida nos mesmos níveis que era feita até antes. Então, reduziu as receitas da Previdência Social, e receitas que a Previdência Social não tem, têm que ser supridas pelo Tesouro. Então, nós fizemos isso. Nós substituímos por contribuições do Tesouro as contribuições empresariais que deveriam ser pagas sobre a folha de salário. E agora estamos vítimas dessa chantagem, dizer, se reonerar, se eu tiver que pagar igual aos outros empregados, eu vou ter que demitir, eu vou mandar milhões embora. Mentira! Até porque essas empresas, elas muitas vezes têm um baixíssimo número de empregados em relação ao seu faturamento. Né? Por exemplo, as empresas de telemarketing. Né? Por exemplo, as empresas de telecomunicações. Então, esse tipo de coisa, né, ele não só é extremamente lesivo à arrecadação da contribuição previdenciária sobre o salário desses trabalhadores, como ele também não carrega um sentido de justiça social, porque os empresários de pequeno e médio porte, eles já gozam de uma supressão parcial das suas contribuições previdenciárias, dependendo do setor, né, dada pelo simples ou pelo super simples. Deixa eu trazer uma questão sobre esse processo de reoneração, né? Só para explicar para o nosso assinante, para o nosso internauta aqui também. O Congresso votou pela prorrogação dessa desoneração para os 17 setores da economia brasileira, supostamente os que mais empregam. Foi um projeto de lei, né, que a Dilma Rousseff, ou foi uma medida provisória em 2012? Não me recordo. Eu não recordo se foi uma medida provisória. Uma coisa ou outra foi transformada em lei. Uma coisa ou outra. E daí o Lula vetou essa prorrogação e o Congresso derrubou o veto. O Lula simplesmente retrocedeu com o veto a decisão anterior do Congresso. O Congresso disse, bom, vamos manter isso até 2023. Né? E agora o próprio Congresso resolveu, não, vamos dar mais 4 anos, até 2027. Entendeu? Então, é muito bacana fazer cortesia com chapéu alheio, né? Mas assim, o governo que não tenha déficit. Deixa eu só trazer em que pé que está esse processo. A gente lembra que no dia 29 de dezembro, o Ministério da Fazenda entrou com uma medida provisória que contrariou muito os congressistas que estavam em recesso, né? Com uma medida provisória para gradualmente reonerar essa folha de pagamentos. O Haddad, nesse momento, hoje ele vai conversar com o Arthur Lira, não sei se já está conversando ou se ainda vai conversar, ele tem conversado com o Rodrigo Pacheco, e há a possibilidade, Brito, e é isso que eu quero que você comente aqui com a gente, de o governo acionar o STF, porque consenso entre os juristas de que essa prorrogação é inconstitucional. E é certo que ganharia com o STF, mas o Lula, aparentemente, o governo quer evitar. A emenda constitucional
que cristalizou a reforma da Previdência diz textualmente que é proibido conceder qualquer benefício fiscal em matéria de isenção de contribuições previdenciárias. Ou seja, você não pode dar isenção a empresários pela contribuição previdenciária. Tá? Qual é a desculpa do Congresso para ter aprovado agora? Nós não estamos dando, nós estamos apenas prorrogando. Então, essa é a questão. Tem duas ordens de irregularidade nessa medida. Porque dá mais 4 anos, de isenção de contribuições previdenciárias, de fato, é dar isenção em cima de contribuições previdenciárias, o que é constitucionalmente proibido pela própria obra deles. Na reforma da Previdência foi estabelecida essa condição. E 2, inovar, acrescentando uma categoria de contribuintes, que são as prefeituras de cidades de até 120 mil habitantes, da contribuição patronal sobre sua folha salarial. Então, tem ilegalidade dos dois lados. Mas se você quer saber a minha opinião, Conde, não vai sair por aí. O governo vai ter que ceder em grande parte, porque é aquilo que eu disse falando da minha avó. Deu a mão, agora vai ter que entregar um pedaço do braço. Lamentavelmente. Foi assim com a CPMF, né? A gente lembra, foi uma história um pouco parecida, né? Não, CPMF, por exemplo, eu tenho uma visão completamente contrária da maioria das pessoas. Tá? Eu também gostaria, o imposto era importante. Eu sou a favor da CPMF. Eu também sou. Tá? Porque se você pensar bem, vamos lá, Conde. Imagina que você tem uma renda de 10 mil reais. Eu não estou colocando você na categoria dos pobretões, não. O pessoal está com boa renda, 10 mil reais. Então você movimenta 10 mil reais mensais na sua conta bancária. Uma alíquota de 0,38%, que era a alíquota da CPMF, quanto é que isso dá em contribuição? Bom, 1% daria R$100. 0,38% dá R$38. Não é nenhum sacrifício monstruoso uma contribuição de R$38. Principalmente porque você poderia adotar a mesma regra que existe no imposto de renda. Você calcula a partir de 10 mil reais, por exemplo, e dá um desconto automático de R$38, correspondente ao limite da isenção, para todos aqueles que passarem disso aí. Então, por exemplo, se você teria que pagar R$52, por ter uma renda de 14 mil reais, 15 mil reais, você, em vez de pagar R$52, você vai pagar 52 menos 38, e, portanto, vai pagar R$14. Concordo que é uma contribuição absolutamente ínfima em relação à renda dessas pessoas. Mas, nós passamos até a classe média, e até muitas pessoas pobres, defendendo o fim da CPMF, porque isso aí representa a ganância, a gula tributária do governo, isso encarece o preço das mercadorias, quando, na verdade, simplesmente faz um beliscão muito de leve nos altos rendimentos de uma parcela ínfima da população. E ainda ajudava o COAF a rastrear grandes transações, o que ajudava também a combater a sonegação. Fernando Brito, eu quero trazer comentários do nosso público aqui, ao vivo, no 11 News. Peço para todos aqui que estão nos assistindo a darem o like na nossa transmissão no YouTube e também a se inscreverem no nosso canal. Jaqueline Mostardeiro Fabrinha, eu pago imposto de renda sobre férias, 13º, vale alimentar e qualquer dinheiro que entrar. Trabalho na UFT. Eu não sei o que é UFT. Universidade Federal do Tocantins. Tocantins, perfeitamente. Obrigado, Jaqueline. Neuza Santos, o meu vizinho Fernando. Saúde, irmão. A Neuza é sua vizinha. Então, Obrigado, é isso. Adilércio Honório, jornalista aqui da região, aqui de Caçapava. Foi Bolsonaro que isentou para conquistar votos à reeleição. E isso, nós explicamos aqui. É bom sempre destacar isso. Alfredo Rossetti, a segunda é veicular esclarecimentos sobre a cobrança de IR dos salários dos pastores. Vou escrever para a Janja, pedir assim. Acho que ele continua em outra mensagem que acabou não chegando aqui. Natácia Souza,
Conde, por onde anda o José Cândido Portinari? O José Cândido Portinari está enterrado, né? Acho que, como é que é o nome da cidade do interior de São Paulo? Eu sei que o João, que é o filho único... Oi? Brodowski, exatamente. O João, ele está a todo vapor, inclusive o João Cândido, que eu entrevistei aqui há uns tempos atrás, grande figura, querida, 84 anos de idade, ele acabou de autorizar as obras do pai, porque ele que coordena as obras, o legado, para a chapa Marta Suplicy, aliás, Guilherme Boulos e Marta Suplicy em São Paulo, para que eles possam usar as imagens do Portinari na campanha. Mais um comentário. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Conde, grande Fernando Brito. Um ótimo 2024 para você, Fernando. Obrigado, Ana. Fernando Brito, já que a gente falou da chapa em São Paulo, Marta Suplicy, Guilherme Boulos, Marta Suplicy, foi um nó tático que o presidente Lula deu na direita, porque a direita ficou desesperada, somando-se os elogios do Valdemar da Costa Neto ao Lula, né? Tá divertido isso, né? O que você pode dizer para a gente sobre esse cenário? Olha, vou te contar, quando eu vejo a indigência, né, política do atual prefeito de São Paulo, né, aquela aparência que ele tem, aquela energia que ele transmite, né, eu fico em dúvida se era preciso realmente um nó tático. A verdade, Conde, é que o que vai influir na eleição de São Paulo é o apoio mais ou menos decidido do Bolsonaro à chapa de Ricardo Nunes. Essa é a questão. Muito mais do que o remanescente de prestígio que a Marta conserva ali na Zona Sul, na Zona Leste de São Paulo, né? Muito mais do que isso é o empenho do bolsonarismo na campanha de Ricardo Nunes, dando a ele uma transfusão de radicalismo que ele próprio não tem. E a gente vê aquele cara apagado, aquele cara, né, em baixa rotação, em banho-maria, né, o famoso macarrão sem sal e sem molho. Né? Então, eu, sinceramente, eu acho que ele dispensa nós táticos. O problema dele é o eleitorado conservador de São Paulo, que não é pequeno, tá? E que está disposto, como já demonstrou com Bolsonaro nas eleições de 2022, está disposto a apelar até mesmo para um detraquê, como o ex-presidente, na hora de se opor a um candidato de esquerda. Essa é a questão fundamental da qual nós não podemos fugir. Ninguém vai votar, né, por causa da Marta, por causa do Boulos, por causa do Ricardo Nunes. No final das contas, vamos ter uma eleição Lula-Bolsonaro em São Paulo. Muito embora a cidade tenha problemas e questões que estão muito além dessa divisão. Agora, ele está sem sal. Eu diria assim, não subestime as elites de São Paulo, né? Podem, inclusive, turbinar uma figura apagada sem sal. Elas próprias são sem sal e sem molho. Hã? Elas próprias são sem sal e sem molho. Sim. A última vez que elas tiveram sal e molho foi na Semana de Arte Moderna, em 22. Esse é o problema. Agora, o Tarcísio, foi até engraçado, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, manifestou que vai, né, apoiar o Ricardo Nunes sem a menor convicção. Foi até manifestou é uma palavra forte. É uma palavra forte demais. Ele balbuciou, para a gente recuperar o balbuciou. Agora, a direita está com um problema em São Paulo, que é a eleição mais importante, para definir o vice do Nunes. O Bolsonaro está lá com as suas hostilidades com o Valdemar da Costa Neto. Tudo briga por dinheiro, porque o PL tem um fundo partidário gigantesco. Mas esse imbróglio, como é que você acha que vai se definir, se resolver? Vão achar um vice bolsonarista raiz ou um vice mais à la próprio macarrão sem sal, dizendo o seguinte, a depender disso, o que é melhor ou pior para os setores democráticos que vão competir nessa eleição? Fernando Brito. O vice
se funcionar como alguma coisa, vai funcionar como uma corda no pescoço do Tarcísio de Freitas. Esse é o elemento que interessa ao Bolsonaro manter sob controle, como diria o velho Brizola, né, na sucessão paulista. Tá? Desse apoio, o Bolsonaro não pode abrir mão dos seus planos para 2026, que, apesar da inelegibilidade, continuam a todo vapor. Tá? Então, eu acho que essa é a questão. Quem vai ser? Os nomes que estão desfilando aí são absolutamente inócuos. Ninguém sabe quem são. Ninguém tem a menor ideia de quem é o vereador fulano de tal, né? Subsecretário fulano de tal. Tá? Quando a gente quer dar algum epíteto a eles, a gente diz assim, não, esse aí é bolsonarista raiz. Não, esse aí é um bolsonarista liberal. Não, esse aí é do PL, mas não é muito Bolsonaro. Não é assim que a gente começa a classificar os caras, porque eles não têm importância nenhuma, a não ser na posição que sustentam em relação a Bolsonaro, se serão de uma obediência e um apoio cegos, ou, né, se serão pessoas com algum nível de independência eleitoral. Deixa eu trazer mais comentários aqui. Vou fazer uma pergunta sobre as eleições municipais na sequência para você, meu querido Fernando Brito. Jandira Ferreira, aumentou a evasão fiscal, está falando, acho que da desoneração, né? Dessa famigerada desoneração. E o João Miag, meu querido colega jornalista aqui da TVT, está dizendo o seguinte: é porque pastores têm de ficar isentos de imposto de renda. Por quê? Ele está perguntando, por que pastores têm que ficar isentos de imposto de renda? Se for assim, todos os autônomos e microempreendedores também não têm salário e, portanto, não deveriam pagar imposto de renda. Tá aí, João Miak. Comentários sobre essa observação do Jô? Não, na verdade, o critério do imposto de renda deve ser a renda, e não a natureza da renda. Né? O importante para pagar imposto é se a renda é muito alta ou se a renda não é muito alta, se a renda é muito baixa. Tudo que onere, do ponto de vista fiscal, os que ganham muito, está no caminho de ser justo. E tudo que onere os caminhos que ganham pouco, está no caminho de ser ruim. Então é essa a questão. O problema não é... Veja, nós temos um problema seríssimo no imposto de renda brasileiro, que é o fato de que lucros e dividendos não são tributáveis. Isso é uma medida que vem desde o Fernando Henrique. Lá. Nós e a Letônia somos os únicos países que fazemos isso. Agora você imagina, tudo que uma empresa X paga como lucros e dividendos para os seus donos, que é mais bacana dizer acionista, é isento de imposto de renda. E o imposto, o argumento que usam, que a empresa já paga o imposto é muito menor do que aquele aplicado à pessoa física. O imposto das empresas vai até 15%, enquanto da pessoa física vai até 27,5%. No Brasil. Porque na Europa e nos Estados Unidos, nos valores mais altos, nos tributos devidos sobre fortunas maiores, eles chegam até 50%. Estados Unidos, pátria, né, do liberalismo econômico. Então, esse tipo de coisa, né, você não pode tratar as coisas. Não pode tratar as coisas assim. Você tem que conceder isenções seletivas de acordo com o nível da renda e não com a natureza da renda. Se a pessoa ganha dinheiro carregando saco de cimento ou mostrando as pernas numa boate, isso é secundário. A taxação tem que ser feita em relação a quanto essa pessoa ganha fazendo isso. Eu certamente acho que quem carrega saco de cimento ganha bem menos. Eu acho que é isso que o Fernando Haddad está tentando fazer, dar uma certa racionalidade para o sistema, né, de tributário brasileiro, haja vista que foi aprovada uma reforma tributária. Fernando Brito, eu quero dizer o seguinte para vocês aqui, eu estou colocando o Pix do Fernando Brito aqui recorrentemente na tela, porque é uma divulgação que a gente sempre faz, mas eu quero esclarecer também por que a gente faz essa divulgação com tanta ênfase, porque o Fernando Brito está impossibilitado nesse momento, em função da saúde, de tocar o blog, o site tão importante, tão importante para a cena da análise política brasileira, que é o Tijolaço. Aliás, como é que está o Tijolaço, o Brito? Ele está lá esperando. Diriam os gaúchos, mais parado que água de poço.
Pois é, então o Fernando Brito aqui, todos nós que acompanhamos o trabalho dele, admiramos o trabalho dele, nós estamos contribuindo no pix@tijolaco, não tem cedilha, né? Tijolaco.net. Ô, Fernando Brito, posso fazer uma brincadeira contigo aqui? E eu vou explicar o fundamento disso na sequência. Espera aí que eu vou colocar um vídeo aqui pra gente. Vamos lá, todo mundo assistindo esse vídeo. Vamos lá. O filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a paz. Malufistas, filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Nós vamos revisar todas estas chamadas privatizações. Achamos que isso é irregular. Achamos que essas privatizações estão dentro desse contexto de corrupção. Se o Leonel Brizola for eleito presidente desse país, eu vou chegar lá de serrote. Eu vou serrar uma perna desse modelo econômico. Esse modelo econômico está podre. Não pode continuar exatamente como ocorria nos últimos anos da monarquia. Também ali a classe dirigente não admitia de dar salário aos escravos. A economia vem abaixo, aqui vamos vender o nosso açúcar, o nosso minério, exatamente como ocorre hoje. Mantém-se esse país nesses baixos níveis de vida e de salário, há uma cumplicidade na vida desse país para manter esse modelo econômico de natureza colonial. É que o Estado tem que ingressar nesse problema, firmemente. Tem que combater a violência no campo. Ele tem que intervir nessa estrutura fundiária. A rigor, o que nós precisamos fazer aqui é democratizar a propriedade, fazer justiça social. O importante, para mim, é que o país se defenda da sucção que a economia internacional está fazendo sobre a nossa. Ô Brito, eu vi esse vídeo, achei ele tão atual e achei que o discurso do Brizola, lá de tantos anos, 30 anos atrás, está mais atual hoje do que naquela época. Eu queria um comentário seu sobre essa lembrança, que para mim é muito... Eu não acho que esteja mais atual hoje do que então, não. O problema é que a gente não tem bons ouvidos para a verdade. Primeiro, parecia que tinha desaparecido naquela eleição, a ditadura. E a ditadura estava ali, naquelas candidaturas, do Collor, do Maluf, e ela estava representada politicamente ali. Aquele pensamento, os filhotes da ditadura, se representavam politicamente naqueles candidatos, embora não parecesse, a ditadura parecesse uma causa passada. Em segundo lugar, é que a gente tem pouca capacidade, Conde, de lembrar de tudo que a gente aprendeu até nos livros de história. Por exemplo, nós passamos o nosso segundo grau aprendendo que o Brasil, durante muitos anos, foi submetido a uma economia de plantation, com as grandes monoculturas para exportação, que só beneficiaram os países coloniais. O que nós temos hoje em matéria de produção do tão cantado agronegócio no Brasil, se não uma imensa plantation exportada para saciar a fome do gado, que é gado no sentido animal mesmo, eu não uso gado no sentido político, o gado na Europa e na China, porque 68% das exportações de soja servem para a produção de farelo e de ração. Quanto é de valor agregado que a gente coloca nas nossas exportações? Quanto é o peso relativo das nossas exportações em matéria de qualquer tipo de quinquilharia ou objeto industrial que nós compramos? Então, nós temos uma relação de troca desigual. Tanto troca comercial quanto troca financeira. É isso que o Brizola quer dizer quando fala nas bombas de sucção do capital internacional. Que a gente começou a achar que era só a dívida externa, que eram os juros da dívida externa que a gente pagava, e acabou a dívida externa e a sucção continuou. Olha, os números que foram divulgados agora pela Oxfam, no Fórum de Davos, mostram que o mundo inteiro vive esse sistema terrível do capital funcionando como bombas gigantes de sucção das riquezas produzidas pelo trabalho humano. Então, eu acho que
A minha reação diante disso aí tem duas naturezas. Uma é de estar ali, de ter estado ali naquele momento com ele. Né? Você estava presente em todos esses momentos, né? E muitos outros. Vivendo a história do meu país. Isso é uma coisa que a gente carrega para sempre e quando vai chegando no balanço final da nossa trajetória, a gente pensa, né? Olha, eu estive nos lugares mais importantes da história do meu país. E a segunda, né, é que esse lugar ficava do lado certo. Então, quando a gente tem essa tranquilidade, Conde, embora eu não deseje, está pronto para escapar dessa para melhor. Fernando Brito, agradecer você sempre aqui no nosso 11 News, toda quinta-feira estará conosco e a gente vai para a transição aqui. Fernando, obrigado. Obrigado, semana para você. Desculpe aí a falta de energia, mas eu prometo que nas próximas... Prometo não, eu espero que nas próximas participações eu esteja um pouco mais de energia, senão eu vou ficar parecendo o Ricardo Nunes aqui no seu programa. Você está mais doce, mais suave, né, conosco aqui. Obrigado, Fernando.